Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia que o nosso Senhor nos permite o pneuma, o fôlego de vida, mais um dia na oportunidade de se apresentar a Ele com um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. Porque a sua morada é sublime, celestial, do alto. Nós buscamos sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele é aquele que sempre nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque fiel e verdadeiro aquele que nos sustenta, aquele que nos capacita dia após dia, e nós depositamos a confiança, aonde Ele sempre nos compartilha o maná do alto. Ele é o pão da vida, e nós temos que nos apresentar diante dele como a massa sem levedura, sem fermento, sem hipocrisia, porque Ele nos ensina: uma pequena levedura toda a massa. Temos que estar sempre recebendo a orientação daquele que é a nossa mente, é o nosso coração. O coração, segundo o coração de Deus, que agrada ao Senhor, para estar com o coração segundo o coração de Deus, entra pelos ouvidos, pois a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, aquele que tudo opera e executa, penetra pelos ouvidos, entra no íntimo, na mente, no coração, purifica todo o corpo, aonde a purificação é do interior para fora. A boca fala o que o coração está cheio, aonde estamos sempre sendo purificados, segundo por meio do lavar do interior para fora, uma fonte a jorrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim nos ensina o Senhor. Por isso perseveramos, porque até aqui Ele nos sustentou, Ele nos capacitou, tudo Ele opera e executa quando estamos maleáveis na mão daquele que tudo opera e executa. Aquele que nos ensina, sejais fortes e corajosos. Espírito de ousadia e não de covardia. Intrepidez, poder, equilíbrio, aonde nos últimos tempos, pela dureza do coração dos homens, é necessário exortar sempre segundo a verdade, porque amoldaram os seus ouvidos para somente aquilo que lhes é agradável segundo o padrão deste mundo. E quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos. Ele nos ensina: tu vive no meio de um povo amotinado, mas continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Mas lembrai-vos que, uma vez advertidos, estão diante da condenação. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas nos últimos tempos, aquele que veio para
salvar aqueles que estavam perdidos. Nos últimos tempos, ele veio para trazer juízo. Ele traz juízo sobre toda a carne, porque dele não se permite escarnecer. O Pai lhe concedeu o julgamento e ele julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito. E em mais um dia ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Está escrito: não fazeis da casa de comércio, a casa do meu pai é casa de oração. E assim ele é aquele que dele é a ira e a vingança, e ele está a purificar o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, Oceania, Europa, América Central. Ele está a amarrar o joio em feixes para aquele lugar que está destinado. E o trigo está sendo juntado em seu celeiro, aonde a palavra diz que aqueles que são justificados através dele, pois não há um justo sequer, florescerão sobre toda a terra. Assim como houve um tempo para que os ímpios prevalecessem segundo a sua imparcialidade, agora é tempo dos justos perecerem e os justos florescerem, assim nos diz o Senhor. E ele está a operar grandes feitos sobre todo o mundo, secas em alguns lugares, grandes aguaceiros. O Senhor me dá a visão de casas sendo arrastadas por fortes correntezas. Tudo ele opera e executa. Chuvas de saraiva sobre lavouras e plantações. É a sua ira que se inflama sobre toda a terra. As guerras que a cada dia estão produzindo as suas ruínas e derramar de sangue, assim nos diz o Senhor, porque ele está a trazer espada sobre todo mundo. Os homens correrão de um lado para o outro, porque os dias são maus, assim nos diz o Senhor. Resultado daquilo que se produziram, e estão a arrancar aquilo que se produziu, assim nos diz o Senhor em mais um dia.